aula número 2. Nós vamos prosseguir nesta aula ainda quanto ao artigo 1º, os princípios fundamentais que regem a Constituição Federal, a República Federativa do Brasil. Nós temos como primeiro tema importante é a soberania. O segundo é a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores do trabalho, prestem atenção a isso, os valores do trabalho e iniciativa privada são o suporte que esteiam a ideologia, o programa e a doutrina do Partido Democrático Trabalhista, o nosso partido. São os valores do trabalho e a livre iniciativa. Teremos aula específica sobre isso. E também o pluralismo político, que nós vamos desdobrar também o pluralismo político. Essa aula nós só estamos tocando, mesmo que sucintamente, o artigo 1º da nossa Constituição, que define esses valores fundamentais. Vale dizer, a soberania, a cidadania, os valores do trabalho, o pluralismo político e a dignidade da pessoa humana. Quanto à dignidade da pessoa humana, os seus valores intrínsecos, né? Que nós temos de acesso a ter bem-estar e buscar a felicidade geral e o direito que nós temos como ser humano. E dentro disso aí, ainda no artigo 1º, nós temos um parágrafo único que fala aquilo que eu mencionei no final da primeira aula. A situação em que o povo é o centro do Estado Democrático de Direito. Ele que escolhe os seus governantes e os seus representantes no Congresso Nacional. Isso nos distingue de império e nos distingue de países em que pese tem um assento, por exemplo, na Organização das Nações Unidas, mas não professam a democracia. Existe um povo, em algumas decisões eles são convocados a participar, mas no mais das vezes o povo não tem voz e nem voto nessas economias ou nesses países que têm assento nas Nações Unidas. Então, dito isso, nós passamos de imediato ao artigo 2º, que também é importante. Por que ele é importante? Porque ele define que para funcionar o Estado Democrático de Direito, os poderes existentes e sacramentados no texto constitucional, vale dizer, o Legislativo em primeiro lugar, porque é o mais importante, o Executivo e o Judiciário, que tem competências bem definidas, tem que funcionar harmônicos e independentes entre si. Por que o legislador nacional e o político têm que entender isso, que é importante e harmônicos e independentes entre si? Simples dizer, porque todas as vezes que um poder se alçou em maior quantidade de competência nas suas decisões, ou invadiu a esfera de competência de outros poderes, houve um desequilíbrio no Estado Democrático de Direito. O resultado é ditadura. Tanto faz a ditadura de um legislativo, que é possível, a ditadura do executivo, e muito mais difícil, é claro, uma ditadura do judiciário, mas a intromissão do judiciário num processo de judicialização, por exemplo, pode interferir num acontecimento que ninguém quer para ninguém, muito menos numa nação democrática como a nossa, que seria a desarmonia desses três poderes. Então, o político tem que ter bem em mente que a sua atuação deve ser eficiente, eficaz, deve ser de qualidade, sempre no sentido de preservar essa harmonia e independência desses três poderes. Porque, repetindo, qualquer desequilíbrio entre esses poderes, a permissão de uma invasão de competências entre eles, pode ser um caos político, social e, evidentemente, quem vai pagar o preço muito caro é o povo brasileiro. E dito isso, sobre
os poderes harmônicos independentes entre si, o legislativo tem uma competência bem definida. O legislativo, nas 3 esferas, a nível federal, estadual e municipal, ele legisla, ou seja, ele cria leis. E ele fiscaliza, quem que ele fiscaliza? Os atos do Poder Executivo. Essa é a tarefa fundamental do Poder Executivo nos 3 níveis. O Executivo, qual é a competência do Executivo? O Executivo tem a competência de administrar a coisa pública, regrar os fatos que acontecem a nível social da nação, do Estado e dos municípios. Então ele administra, ele contrata os funcionários que precisa para tocar a máquina pública, ele demite, ele compra, ele pratica ato de gestão pública. Essa é a competência do Poder Executivo. E a competência do Judiciário é julgar os interesses de um cidadão contra o outro, de um cidadão contra uma empresa e de um cidadão ou empresa contra um ente público ou um ente privado. Essa é a esfera. Ele monta os processos com o Ministério Público, que dali nasce a denúncia, e cabe ao juiz examinar a prova de todos os processos e emitir a seu juízo uma sentença definitiva. Nós vamos falar mais tarde, numa outra aula, os princípios que devem garantir a eficiência do Poder Judiciário. Entre eles, o direito de que o indivíduo ele só pode ser condenado depois de ser provada a sua culpa. O que está acontecendo hoje é um ataque violento a um dos princípios fundamentais do nosso direito processual. O indivíduo, quando tem o seu nome apontado, olha, ele está denunciado isso, ele já é como culpado, está errado. O indivíduo só é culpado depois de sentença transitada em julgado. Mas isso, nós voltaremos a esse assunto mais adiante. Então, o que o político tem que ter na cabeça é que o Estado democrático e de direito tem que ser preservado. Nós somos vigilantes da democracia, como também temos que ser vigilantes quanto à harmonia dos 3 poderes, o legislativo, o executivo e o judiciário, por uma coisa que se chama segurança jurídico-social no nosso país. Se o político que não tiver essa visão sócio-jurídico-político do artigo 1º e do artigo 2º da Constituição Federal, ele vai ter que, não vou ser radical, dizer que tem que voltar aos bancos escolares, mas vai ter que se aperfeiçoar e se qualificar em cursos de formação política, partidária, doutrinária, a fim de se qualificar e interpretar o texto legal, porque quanto mais ele interpretar melhor o texto legal, melhor ele vai interpretar as aspirações do povo brasileiro.